Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Discurso Direto. É quarta-feira, dia 23 de setembro e chegou há quase meia hora o outono. São meus convidados hoje a Lumena Raposo, ela é jornalista. Bom dia, Lumena, bem-vinda. E também Mendo Henriques, ele é cabeça de lista por Lisboa do movimento Nós Cidadãos. Seja muito bem-vindo também ao nosso Discurso Direto. Hoje não há dia de revistas ainda. Pois, exatamente. Né? Ainda para mais com mais notícias sobre o não exatamente, verdade. Notícias, Sim. Bom, eu destacaria aquilo que está praticamente em todas as primeiras páginas, que é a questão dos refugiados e do acordo europeu. Não é acordo porque... Sim, ainda não chegou completamente, não é? Acordo, a votação, o que está a indispor os países que votaram contra e que, segundo aquilo que eu percebo, poderão, nomeadamente, ser alvo de sanções por parte da União Europeia. Podem-lhe retirar os apoios que a União Europeia lhes dá se não forem solidários com os refugiados. E a leitura que... Eu acho que há aqui duas leituras possíveis. Uma que a mim me choca imenso, embora entenda os países que tomam uma posição contra a recepção de refugiados. É-me difícil entender, mas pronto. Dizem eles que é uma questão... Aceito porque é uma decisão deles, não é? E eles dizem que é uma decisão, digamos, nacional e, portanto, é uma questão... Mas quando aderiram à União Europeia, ou quando se adere à União Europeia, há questões que imediatamente perdemos. Não é perder a independência, não é perder... Mas se aderimos a uma coligação, se aderimos a uma federação, se aderimos a partir daí há coisas que nós deixamos para o conjunto. Eu gostava de reforçar que no acordo de ontem, pela primeira vez, não houve unanimidade entre os países. Houve apenas maioria, o que é uma pedida à votação. Isso é grave porque mostra, como está a dizer, essa quebra, por assim dizer, de uma missão da Europa, não é? Pois. Ainda há dias... Europa solidária, não é? Exatamente, ou seja... E humanista. Não basta falar dos valores, precisamente, como ouvíamos há dias num programa de uma outra estação, mas é preciso falar de uma missão e de uma, digamos, de uma visão da Europa que está a perder. Eu queria chamar a atenção. Pôr em prática esses valores. Na página 2, 3 do Diário de Notícias, que há bocadinho passava, não é? Sim. Sondaram os candidatos das forças que estão em campanha eleitoral. Sim. Claro, todos estão de acordo com o acolhimento e eu que estou aqui a representar os nossos cidadãos também. Mas nós vamos fazer mais. O número 2 da nossa lista, o Pedro Policarpo, vai deixar com o Nuno Félix e outras pessoas, vão 7 carrinhas para Subótica, Croácia. Para trazer, vão partir dia 25 à tarde, 19 da tarde, e vão chegar, em princípio, 5 dias depois. Estamos naquela situação tipo Ricardo Araújo Pereira. Eles falam, mas é preciso fazer qualquer coisa do ponto de vista cidadão. Outra questão é como é que o problema existe nas fontes, no médio ambiente. A existência da sociedade civil, exatamente, é interessante e é importante saber que os valores europeus que os dirigentes deviam ter em conta é a sociedade civil que os tem, está a pôr em prática, que está a pôr em prática, não é? O que nos dá muita esperança, não é? Mas há uma outra coisa que também me incomoda, exatamente, que é, ou que pelo menos me coloca alguma situação, que é a questão e precisamente por causa dos refugiados, a tensão que começa a afirmar-se entre a Sérvia e a Croácia, dois países que não há muito tempo estavam em guerra, precisamente pela atitude que a Croácia está a ter relativamente aos refugiados. Mas é interessante, são esses países que sofreram, não é? A Sérvia pede para os deixarem passar. A Macedónia, todos esses que se opõem agora... Eu diria que os países que vêm do bloco comunista mais antigo têm os seus problemas em e graves, não é? Mas tem toda a razão. A Croácia está a ter uma política favorável ao acolhimento, até há câmaras municipais croatas que estão a fazer circular com autocarros para que os refugiados cheguem aos sítios. Bem, eu acho que isso, a Europa é sempre um
grande debate, não é? Também faz parte da visão da Europa debater entre si. Mas aqui o problema é realmente que a Croácia está a ter mas não levanta o bloqueio ao movimento dos refugiados. É isso que a Sérvia lhe está a pedir. Está a facilitar, a Sérvia está um bocadinho a dificultar às vezes. Sérvia... Não, é ao contrário. É a Croácia que... Não, esta nossa equipa vai à Croácia porque a Croácia está a facilitar neste momento. Exatamente. Vão para a Subótica. Sim. Vão para a Subótica. É essa as informações que eles escolheram. Então há um jornal que diz precisamente o contrário. Vamos já investigar. A Sérvia está a pedir que a Croácia levante o... Vamos já ver... Sim. Que levante o bloqueio. Vamos já ver toda essa situação. Muito obrigado. Eu queria ligar as intervenções... É só relembrar que Mendo Henriques é o cabeça de lista por Lisboa do movimento Nós, os Cidadãos, concorrem enquanto todos os círculos eleitorais. Em todos os círculos eleitorais. Sim, senhor. Força. Somos recentes, mas dinâmicos. Mas dinâmicos, é verdade. Eu queria ligar as intervenções dos dois senhores que falaram, o senhor Alberto Costa e José Almeida, não é? Sim. No fundo, o primeiro interventor disse que a situação dos refugiados é uma situação de emergência. E depois quis chamar a atenção, de uma forma mais elaborada, que o país tem carências, não é? E essas não são carências de emergência, são carências que vêm de trás e que têm que ser enfrentadas e de onde... E que a sociedade também civil tenta dar resposta. Chamar a atenção, claro. E de que maneira? E que os governos, é um facto, chamemos os últimos 4 anos, não têm dado resposta. Isso prende-se um bocadinho então com esta comparação que fazia o senhor José Almeida, não é? De que, no fundo, há um empate, há o mais do mesmo entre o candidato da Portugal à frente, da coligação, e o candidato do Partido Socialista, não é? Bom, isso corresponde um bocadinho ao sentir da população e corresponde também a uma chamada de atenção que vem na primeira página do Correio da Manhã, não é? Que a Paula Magalhães já chamou, já leu, no fundo. Crise força saída de 485 mil portugueses. E quando se vai lá dentro às letras pequenas, nós lemos que, muito recentemente, Passos Coelho afirmou num programa que emigraram cerca de 150, é o que está aqui escrito, a 200 mil. Bom, 200 mil são, aliás, os permanentes são pelo menos 200 mil, se não forem mais, 285 mil. Então há aqui uma política, o mínimo que se pode dizer é de não verdade. E é isto que penso que também transpareceu nas intervenções. A Coelho referiu menos de 200 mil, exatamente. Entre 150 a 200 mil, exatamente. É uma notícia em letras pequenas da página 7. Exato. Então é este contraste entre a realidade, isto são números do INE, não se podem discutir, são dados verídicos, e um discurso que é um discurso sempre, digamos, o discurso da austeridade é um discurso da mentira, porque de facto não houve austeridade para onde a Troika pedia, a austeridade do Estado, a diminuição das gorduras, mas houve uma austeridade brutal sobre a classe média que, entre outros reflexos, teve esta questão da imigração. Toca a todos. A minha filha vai para, neste caso, para os Estados Unidos no dia 5 de outubro. Primeiro fica cá para votar, naturalmente, sempre ajuda ao pai, mas toca a todos. Nós não conhecemos ninguém, familiares, próximos que façam isto. Eu acho que isto é chocante, não é? É chocante porque nós temos mas eu creio que o José Almeida também se referia à disparidade de números na Segurança Social, acusando, neste caso, a coligação de acusar Costa que vai fazer cortes. Costa diz que não vai fazer cortes. Sim, sem entrarmos muito na tortura dos números. Exatamente. O facto é que eles são atirados para a frente em campanha apenas como os vendedores de promessas o fazem. E não como... É isto, não acha, Lupana? Sim. Não, e o problema é que a população vai ouvindo isso dia após dia e os, digamos, os pequenos partidos têm muito mais dificuldade em lutar contra este tipo de campanha. Não, às tantas é mais... Eu peço imensa desculpa, às tantas é mais fácil. Não sei, eu costumo dizer que as pessoas votem, muitas que estão desiludidas, votem, nem que arrisquem, e este título de negócios é fantástico, não é? O guia para perceber as propostas dos partidos. Porque é que nós falamos em plafonamento quando temos palavras portuguesas como teto? Uma das coisas que me incomoda é a utilização constante desses palavrões. Exato. Que o
português normal. Não, é um ruído na entende, comunicação. não está Mesmo que entenda, porque é Não, que... usa em português. Claro, exatamente. A língua é tão rica. Dizia Winston Churchill que as palavras velhas são as melhores, e se forem curtas e mais velhas, no sentido de antigas, melhor ainda passa a mensagem. E de facto, Pronto. possivelmente, 2 em cada 3 portugueses sabem que quando chegou a casa, o José Sócrates mandou vir uma pizza de queijo rico com pepperoni, não é? Mas não sabem... Extra queijo. Deve haver 1% de portugueses que sabem o que é extra queijo. Pepperoni. Que eu estava Pronto, a é o dizer. pepperoni. Exatamente. Exato. Mas deve haver 1% de portugueses, ao menos, que sabem o que é plafonamento. Ora, o plafonamento é muito mais decisivo para a nossa vida. Portanto, aqui às vezes, Sim, verdade. o esforço dos movimentos alternativos, das forças emergentes que eu também represento, é trazer verdade e relevância, não é? Para a campanha, porque senão estamos a falar de coisas muito secundárias. Exatamente. Complicamos muitas vezes, Henrique. Eu vou aproveitar, aliás, podíamos aproveitar a educação do ensino. Finalmente, é verdade, começaram cursos profissionais, os chamados cursos técnicos. Antigamente eram comerciais, não é? Industriais. Eram as escolas comerciais. A escola técnica. Exato. Em que se formou Cavaco Silva. Exato. Em que realmente é importante para este país não sermos um país de doutores. Eu insisto, não me chamem doutora, não me chamem doutora, porque não sou. Até podia ser um país de doutores. Como é óbvio. Eu não tenho nada contra o facto de as pessoas todas terem uma licenciatura. Exato, e com campanha eleitoral ou sem campanha eleitoral, ainda bem que houve 4 milhões para o ensino da música em Portugal. Agora, esta notícia que é fantástica, não é? Mas só houve 4 milhões para o ensino artístico musical quando houve protestos, não é? Tal Exato. como só quando os alunos do Conservatório de Lisboa fizeram cordões à volta, não é? E os alunos da escola... Começaram as obras. António Rui começaram as obras. Vão começar. Exatamente, vão começar. Por outro lado, dizia aquele senhor Santos Costa, não era? Sim, Santos Costa. Que era importante, e ele tem toda a razão, o ensino técnico profissional, eu concordo inteiramente com ele. Mas vamos à capa precisamente, do Jornal Notícias, e vemos esta notícia. A Universidade contrata bolseiros para fazer cobrança de dívidas. A estudantes, atenção. A estudantes, exatamente, a estudantes. Então, é claro que qualquer pessoa que lê isto pensa, mas isto é a missão da universidade? Não, claramente não deve ser a missão da universidade. Fica até a pairar alguma dúvida se isto será completamente legal fazer isto deste modo. Eu não sei se é. Temos as nossas dúvidas, pois, exatamente. O que isto significa é que... Quer dizer, licenciados, não sei, em Direito... Que não é a missão, é evidente. Agora, se é não legal, é missão, não é. Temos que pensar melhor nisso e haverá consenso. Isto vai fazer crescer vagas. Claro. A questão é que não basta, de facto, exigir formação profissional, formação técnica, formação até universitária. Depois é preciso saber o que fazemos com eles. Uma outra capa do nosso... penso que é o Diário de Notícias. Fala que os médicos portugueses na Arábia Saudita estão na Arábia Saudita, não é verdade? Com rendimentos... Estão a ser, sim. Chamados com rendimentos milionários. Ora bem, isto é claramente mais uma... Sabemos também que há muitos enfermeiros. Fala-se de alguns milhares de enfermeiros portugueses na Irlanda, no Reino Unido, noutros países. Bom, isto aqui significa que os 4 anos da austeridade de Passos Coelho são os 4 anos da imigração forçada e, mais uma vez, estivemos a investir, nós todos, contribuintes, na formação de pessoas qualificadas, enfermeiros, médicos, o mesmo se passa com físicos. Para dar um exemplo que nos toca a nós, o nosso candidato fora da Europa, número 2, é um físico nuclear. Estava a trabalhar no CERN, não encontrou emprego em Portugal, teve que emigrar. Isso é que é candidato fora da Europa. Mais uma vez, conhecemos todos e é muito grave que se deixem passar um a um todos estes casos, porque um a um somos todos nós. Caso dizer, nós cidadãos, não é? E relativamente a essa notícia do JN sobre os... eu acho que ainda há aí uma coisa perversa, para além de não ter a certeza, não temos a certeza se é legal ou não. Repare esse título, que são os bolseiros, ou seja... Por trás, implicitamente, está uma espécie de chantagem. Se a pessoa disser, não, eu não faço isso, não sou polícia, não sou cobradora de dívidas, provavelmente tem a resposta de que então acabou-se a bolsa. Não, é que a Universidade de Coimbra criou 2 bolsas de gestão de ciência e tecnologia destinadas a licenciados e mestres, cuja função é recuperar créditos de propinas e taxas que os antigos alunos não pagaram à instituição. Portanto, criam 2 bolsas
não é? Especificamente para as pessoas... para ser... Portanto, eu peço imensa desculpa, não sei se isto se é publicidade ou não, mas é o bolseiro do fraco, como é? É o homem do fraco. O licenciado do fraco. Os homens do fraco, não é? Sim, mas neste caso é o licenciado Diz muito bem e, de facto, é evidente que no contrato que eles celebraram de dedicação exclusiva como bolseiros não vem qualquer referência a este tipo de tarefas que estão a ser pedidas, não é? E é isso é que cria uma margem para pensar se é ilegal ou não. Vai dar que falar. Mas pronto, é um assunto que não podemos deixar cair, como é óbvio. Lumena, relativamente a esta história dos médicos terem contratos milionários para ir para a Arábia Saudita, faz-me lembrar também o que acontecia, e parece-me que ainda acontece, que são as companhias aéreas do Médio Oriente virem a Portugal, precisamente buscar pilotos, assistentes de bordo, pessoas que depois recebem muito mais do que aquilo que recebiam cá. E é óbvio, eu tenho pessoas amigas que fazem parte desse meio e que dizem, claro que não é a questão do milionário. Se eu tivesse emprego seguro em Portugal, não iria trocar o meu país pelo Dubai ou pelos Emirados. Sim, há uma fase antigamente era por aventura. Sim, mas agora como é óbvio, não. como experiência. Sim. Claro. Porque é a própria situação que depois as pessoas vivem no terreno. Porque é óbvio que o médico na Arábia Saudita que irá levar a família atrás, a família não vive com a mesma liberdade que vive aqui. Vivem por isso mesmo, é preciso pesar, se queremos mais dinheiro, lá está a Lumena, mas também, às vezes não é só mais dinheiro, quais são os valores? Se é o mais dinheiro, não, 12 mil euros, são 12 mil euros. 12 mil euros são 12 mil euros. Se queremos sacrificar a família, e neste caso... são especialistas, portanto, já pessoas com especialidade a um topo enorme que nunca aqui se chegará e vamos ter que assumir. E depois nós não vivemos isolados. O médico que vai para a Arábia Saudita pode resolver o seu problema pessoal e familiar, mas não deixa de lançar uma mensagem de desespero para o resto da sociedade. Aqui em Portugal nada se consegue. É um baixar os braços, não individual, mas que leva, por exemplo, as pessoas a serem abstencionistas, a dizer que não se pode fazer nada, não se pode mudar o mundo nem a sociedade, não vale a pena ir votar porque nada muda. Ora bem, perante atitudes como estas, ele tem a liberdade de fazer isto, com certeza, estes especialistas são forçados, alguns, as pessoas, lá está, voltamos, crise, força, saída de 485 mil, meio milhão de portugueses saíram nos 4 anos de austeridade. É tão brutal como nos tempos de Salazar. Portanto, tínhamos a ditadura que obrigava a emigrar e agora temos uma pseudo-democracia que também obriga as pessoas a emigrar. Sim. É por isso que nós queremos a participação. Havia aquele senhor, como é que se chamava? Penso que Santos Costa, não é? Cruz, que dizia partidos é para partir. Não, partidos é para participar. E quando os velhos partidos do arco da, quase se podia dizer, do arco da velha, não é? Da velha governação, acrescentemos, não conseguem levar as pessoas à participação, para isso é preciso forças emergentes. Nós não somos os únicos, mas podemos fazer parte dessas forças. Exatamente. Vamos já falar... Além disso, partido único é uma coisa que me incomoda profundamente e que eu recuso em absoluto. Claro, como é óbvio, partido único já chega. Eu gostava... Relativamente a esta história dos cristãos borda fora e de virem radicais no grupo, eu digo aquilo que disse o Alto Comissário para os Refugiados, o Guterres. António Guterres, sim. Os extremistas vêm de avião. Não vêm assim. Ou já cá estão, até são cidadãos europeus. Exatamente. Aliás, os atentados foram todos cometidos por indivíduos. Jovens portugueses temos o exemplo, jovens portugueses nascidos em Portugal que aderiram ao Estado Islâmico, britânicos, alemães. Houve um que veio cá, que vive na linha de Sintra, que veio cá e voltou a sair e não sei o quê. É óbvio que a polícia sabe eles quem são, é óbvio que tudo isto está controlado. Eu não acredito que um radical islâmico que faça parte do Estado Islâmico, não é? Daquele grupo louco e assassino, que passe por estas situações que passam os refugiados. Esta gente vem mesmo à procura de paz e de segurança. Eu não tenho dúvidas que um dia vão querer regressar ao seu país. Eu creio que querem Portugal de passagem, digo eu. Pois, exatamente. E eu queria acrescentar até que se a questão da segurança existe, como diz aquele senhor de João Miranda, ele tem que confiar, até agora os serviços de estrangeiros e fronteiras em Portugal têm sido perfeitamente eficientes. Não há nenhuma notícia de falha desses serviços.
serviços. Portanto, eu aconselhava ao Sr. João Miranda que olhe mais à história da segurança e das nossas forças e serviços de segurança, que têm atuado de uma forma perfeitamente razoável e rigorosa. Não temos que ter medo. O medo é incutido por forças extremistas que querem alimentar o pânico para outros fins, naturalmente. Como é óbvio, já a teoria de que vamos ser islamizados por dentro, pronto, e todas essas eu não situações. sei se aquele senhor que tinha pedido de Octávio, não é? Octávio Sejoca, não é? Tinha pedido para falar um comentário sobre a própria questão da segurança social, não é? Muito rapidamente, temos 7 minutos. Muito rapidamente era isto é, de facto, para 2014 anunciava-se um déficit da ordem dos 4,7%. Agora, com a inexistência da venda do novo banco, isso significa um agravamento que tem que ser inscrito no déficit da ordem dos 4.900 milhões de euros, o que fará disparar o déficit para qualquer coisa como 7,2. A ministra Maria Luís diz que é estatístico. Bem, o que é que não é estatística? Claro que é estatístico. Tudo é estatístico. Mas o que não é estatístico é que, de facto, mais uma vez, não foi cumprida uma promessa, que era a venda rápida, enfim, a resolução do problema do BES e a venda rápida. Ora, mais uma vez temos uma falta de política de verdade, e por isso aquele senhor que dizia porque é que tem que haver novas forças emergentes, tem que haver porque nós não podemos ter mais do mesmo, não podemos escolher entre duas forcas, é a posição dos nossos cidadãos, a forca do Partido Socialista e a forca, digamos assim, da coligação, mas temos que ter visão, temos que ter futuro e daí estarmos a fazer os nossos contributos nesse sentido. Vou ouvir o Joaquim Areias. Sim, Joaquim, bom dia, está ligado de Gondomar. Bom dia, Dona Paula, e bom dia para os seus convidados. Eu só vou pôr 3 problemas. Eu já estou farto de falar em refugiados, já estou farto de falar na Grécia, em Portugal ninguém fala, anda para aí tudo a morrer à fome, nos caixotes de lixo, 2 milhões que há de pobres, o passo escolher a cada tiro no pé. Eu não percebo nada disto, isto nem havia de chegar ao dia 4 de outubro, havia de ser já amanhã. Tudo embora para a rua, que eles não valem nada. É passo coelho, é portas, é cavaco, quando lhe interessa aparece e não aparece, e não sei o que mais. Olha, isto está tudo podre. É uma cambada de malandros e o resto é letra, e vocês não deem cobertura a estes senhores que me estão a dar. Pronto, Joaquim Areias, já desabafou. Tenha um bom dia, muito obrigada. Eu concordo com o Sr. Joaquim Areias, não posso deixar de concordar. Não quer dizer que os termos sejam só de revolta, têm que ser mais estruturados. Exatamente. Temos que ter alternativas. É o que eu costumo dizer, não é preciso, não é só estarmos num sofá e dizermos algumas coisas, temos que... Não, é preciso agir. Eu não posso dizer agir, porque também é um partido. Não, agir atuar. Atuar. Está bem resolvido. Mas lá está, temos sempre palavras em português. Sempre. E o atuar pode passar pura e simplesmente por colocar o boletim de voto na urna. Como é óbvio. Uma coisa que me aflige é as pessoas dizerem não vale a pena estes jovens, que acreditam e que 20 valores entram nas universidades, mas dizem não, eu vou votar. Claro. Porque quem decide por mim sou eu. Bom, Mena Henriques, eu não deixei de reparar no seu discurso. Não sei se a Lumena também reparou que, apesar de ser contra, como é óbvio, senão não tinha o movimento Nós Cidadãos, de estar contra os partidos do arco governativo, atacou muito mais agora a coligação. Sente-se muito mais socialista do que mais próximo dos socialistas do que dos outros partidos? Eu mesmo e as pessoas que em todo o país, nos tais 22 círculos eleitorais em que nós concorremos, e mesmo no círculo fora de Portugal, sabemos que o povo português tem essencialmente uma visão, eu diria, social-democrata. Vamos a ver, mais uma vez, este é o site do movimento Nós Cidadãos, podem ver aqui o programa. Isto é, ter uma visão social-democrata significa achar que o Estado tem que ter um papel para criar condições para cumprir os direitos assegurados constitucionalmente. Foi por isso que se fez o 25 de Abril. Houve recentemente o 15 de Setembro porque a sociedade portuguesa, com 1 milhão de pessoas na rua, percebeu, mas isto não é só o governo
que assegura, digamos assim, os nossos direitos. É a participação cívica, temos que estar lá, temos que atuar, como a Paula Magalhães dizia há pouco. Nesse sentido, ser social-democrata é qualquer coisa que o PPD, PSD ou CDS não conseguem e que o Partido Socialista também não consegue, embora pertença a uma internacional que, no fundo, se reclama da social-democracia também. Nós achamos que a social-democracia do século XXI tem que ser diferente. Quer dizer, tem que ser não deixar as pessoas isoladas, os indivíduos isolados, julgando que apenas o governo os apoia, mas tem que se encontrar em conjunto, nós cidadãos, quer dizer isso mesmo, para quê? Para enfrentar dívidas que são conjuntas, para enfrentar situações, por exemplo, de procura do emprego que têm que ser feitas de forma solidária, para enfrentar a própria necessidade de educação e saúde, que pode ser feita de forma cooperativa. Então tudo isso, para nós, nos aproxima mais, não há dúvida, do que se chamaria o centro-esquerda do que o centro-direita. Claro. Isso não há dúvida. E agora uma última também pergunta é, há imensos partidos, nunca, creio eu, um boletim de voto teve tantos partidos, não é, e movimentos em quem podemos votar. Sim, são cerca de 16 em quase todos os boletins de voto. 14, 15, 16. Exatamente. E o que eu gostava de saber é se realmente eu entendi dizer tantos partidos, porque é que não se juntam, coligam, que teriam mais força? Nós sabemos o que é que vamos fazer depois do dia 4 de outubro. Nós somos uma plataforma nacional de movimentos cidadãos. Já estamos a falar com movimentos como Sintra, Cascais, Oeiras, Porto Alegre, Olhão, enfim, todo o país. E, portanto, vamos agregar a nós esses movimentos cidadãos. Não sei se outras das forças emergentes terão um destino semelhante, mas nós começámos esse caminho e vamos continuá-lo, acreditando neste momento que também teremos uma representação parlamentar. É para isso que estamos a batalhar. A questão que a Paula levantou para mim faz todo o sentido, porque uma coligação depois, em termos de contagem de votos, tem muito mais vantagem. Claro. Não colocaram o caminho faz antes. Eu creio que não sei nós nascemos a 23 de junho. É isso que eu estou a dizer. O caminho faz-se caminhando e nunca se sabe se nas próximas eleições legislativas encontram uma família em comum, não é? E o movimento seja maior ou mais alargado. Muito obrigada, Mendo Henriques, é a cabeça de lista por Lisboa do movimento Nós Cidadãos. Muito obrigada, demos voz. Obrigado. Hoje era o que mais faltava. Lumena,